Então eu peço, vamos fazer uma oração pelo pastor. Estende a mão, por favor. Meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor venha usar o teu servo neste momento, que o Senhor venha trazer aquilo que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar em cada coração, Pai, nessa noite, meu Deus. Que ele diminua para que o Senhor cresça, para que a tua vontade, o teu querer seja revelado para todos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu não sei nem se a gente precisa tanto de uma palavra, tanto testemunho que Jesus operou aqui nesse lugar, na verdade. Que igreja fantástica, como Jesus é lindo e que projeto empolgante que é a obra de Deus, né? Hoje eu trago a saudação da pastora Fabiana. Nossa, eu vejo vocês comemorando 8 anos de muita alegria, graças a Deus, lutas também, mas vitórias sim. Nós estamos com a igreja a Vida Plena, Nova Europa, indo para 13 anos. E por causa de trabalhar com grupos pequenos, células, foi crescendo numa outra região. Nós tínhamos uma van para trazer, mas antes da pandemia tivemos que vender a van e outras coisas. E agora surge lá e a gente, de vez de alugar de novo, nós vamos começar a pastorear lá. Mudei o horário do nosso culto, que era de noite para de manhã, para que a gente pudesse estar pastoreando. O Nilson havia feito o convite há meses para mim, não tinha como eu recusar. A pastora Fabiana teve que ir lá, em cólicas, para pregar. Mas graças a Deus, querido, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, daquilo que Deus... Para chegarmos aos 8 anos, e a sequência eu lembro do nosso querido. Depois eu não lembro de mais ninguém, a não ser de uma pequenininha, que a mãe estava no banheiro, que eu vi também. Mas se a gente fosse perguntar a respeito de como chegaram, talvez alguém convidou você a conhecer a casa de Deus, o projeto de Deus. Alguém evangelizou você. Alguém está evangelizando. Hoje nós somos todos aqui. E todos nós somos reflexos de alguém que nos convidou, de alguém que orou por nós, de alguém que jejuou por nós, testemunhos de família, de filho, de pessoas que estavam afastadas, e na oração a irmã pôde mostrar, e nesse momento que mostrava a oração, se eu não me engano é do Lupus que foi, a irmã aqui, é isso, né? E aí a irmã foi tocada por Deus e voltou para a casa de Deus. Então, para que 8 anos se transformem em 80, em 80, 800, ou até a volta de Cristo, a gente não sabe. Embora eu acredite que está mais perto do que nunca. Os sinais declaram isso. O Apocalipse registra tudo isso. Mas eu queria falar um pouquinho, e eu amei a igreja, a alegria que ela é, as meninas dançando, eu ainda não tenho. Morro de vontade. E é legal como que Deus não dá tudo para todo mundo, né? Eu tenho vontade de ter alguém que tira foto. E eu vejo a menina aqui no escuro. Falei, como que ela consegue? Eu, de óculos, no claro, já é uma luta. Eu preciso transferir para uma letra maior, senão eu não consigo enxergar na Bíblia, uma luta. E alguém no escuro. E aí a gente tem desafios, coisas que Deus já nos colocou lá, que talvez ainda irá colocar aqui. Coisas que já colocou aqui, que também irá colocar lá. Na verdade, e nessa maneira da gente ser, da grandeza de Deus, o Senhor tem transformado as vidas, conquistado, cada um na sua linguagem, cada um no seu formato, mas o importante é que Jesus Cristo seja o Senhor de todos, amém? E eu quero falar aliás, eu quero começar agradecendo os obreiros dessa casa, pelo carinho que me recebeu, mas não apenas pelo carinho que deu a mim, que sou um visitante amigo, um amigo visitante, não sei como vocês queiram colocar isso aqui, mas por aquilo que vocês dedicam junto ao pastor Nilson e a pastora Lucimari, que eu tenho um apego, um amor muito grande, suas filhas, que a gente aprendeu a amar em tão pouco tempo,
os nossos laços se apertarem em amor em Cristo, e Deus é capaz de fazer isso mais rápido do que a gente imagina. E a vocês que têm dedicado o trabalho, esses 8 anos, foram aqueles que contribuíram, foram os pastores, sua família pastoral que esteve aqui, os obreiros que estavam fazendo aqui. Então a todos vocês o nosso parabéns, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E eu quero falar de um nível de gente, de irmãos que a igreja precisa ter. E é esse tipo de pessoas que vão mudar a história, que vão fazer que 8 anos se transformem em 80, de 80 ou 100, quanto tempo Deus quiser. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo rapidinho. Nós vamos falar da história de Barnabé. A vida de um homem que começa, a história de Barnabé, ele é fantástica. Eu não sei se você já acompanhou o que ele foi capaz de fazer na vida do apóstolo Paulo. Então, quando nós lemos o texto de Atos, e eu vou ler para você, depois nós vamos entrar nos outros versículos que eu quero que você abra. Nós vamos precisar entender que tem muitas coisas que Deus colocou na nossa mão. Talvez você não é capaz de salvar o mundo, mas naquilo que Deus colocou na vida de cada um de vocês, você é responsável por aquilo. Aliás, Tiago, capítulo 4, 17, diz que aquele que podendo fazer o bem não faz, este peca. E eu sei que não dá para esconder que tem algumas pessoas que são mais trabalhosas no convívio, sim ou não? Não. E essa dificuldade no convívio às vezes nos leva a pensar que deixa Deus levantar alguém para fazer a obra na vida daquela pessoa. Mas não é assim que a Bíblia diz e que o texto fala. Abra comigo Tiago capítulo 5, depois a gente volta aqui. Tiago capítulo 5, versículo de número 20. Enquanto se abre, às vezes nós ficamos pensando assim. Eu acho que às vezes nós espiritualizamos algumas coisas que nós não precisamos orar. Eu não estou dizendo que você não deve orar, porque essa igreja ela é de muita oração e eu sei disso. Se apagar minha luz aqui, eu não vou enxergar nada. Obrigado, desculpa se vai estragar a imagem, eu sei do que mais eu preciso. Ok? E quando nós olhamos, às vezes nós ficamos perguntando, os pastores pedem o socorro, a ajuda da necessidade, e nós pensamos assim, eu acho que eu vou orar. E eu acho que a gente espiritualiza demais algumas coisas que não deveriam. Nós não devemos orar para ver se nós precisamos dar um prato de comida para alguém. Nós não precisamos orar para saber se é para fazer o bem com alguém. Nós não precisamos orar se é da vontade de Deus para vivermos em comunhão. Então é nesse nível que nós precisamos, tem muitas coisas que nós temos que arrancar de nós e deixar o negócio fluir naturalmente. Tiago capítulo 5, versículo 20 diz: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Então, pessoas que precisam ter no nosso meio, no nosso convívio, são pessoas que entenderam que elas precisam trabalhar para a obra de Deus. E você precisa trabalhar na obra de Deus com Deus. Porque tem muita gente que trabalha na obra de Deus sem Deus. Isso é perigoso. Eu vejo pastores que se atarefaram tanto que perderam o convívio da intimidade com Deus. E aí ele faz no piloto automático, mas aí não sai do lugar. Então quando nós olhamos para o livro de Tiago e nós vimos um testemunho da galera que chegou aqui, e eu fiquei maravilhado. Porque eu pensava, cada um que chegou foi alguém que convidou. E aí eu escuto alguém que estava desviado e que volta para o caminho, alguém que não conhecia o Senhor e conheceu no caminho. Então Tiago 5:20 diz: saiba que aquele que fizer converter do seu erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados.
Atos capítulo de número 4, versículo de número 23, eu acho que é 4, deixa eu confirmar aqui. Atos capítulo de número 4. Nós vamos ver a vida de um homem chamado Barnabé. A importância que esse homem foi. Atos capítulo de número 9, perdão, versículo de número 23. Atos 9, 23. O texto começa dizendo assim: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Todos encontraram? Mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam a porta, tanto de dia como de noite, para poderem tirá-lo à vida, e tomando de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e contou no caminho que vira o Senhor e como lhe falava, e como que em Damasco ele falava de uma maneira ousada em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor, e falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Querido, a história você conhece bem. Aquele que perseguia agora começa a fazer um processo de transformação após conhecer a Cristo. Só que a igreja começa a rejeitar, porque eles tinham medo que o Saulo ainda era o perseguidor. A igreja que era para acolher, ela ficou assustada. Então aparece um homem chamado Barnabé. E o que me encanta em Barnabé é porque ele vai até Saulo e ele traz para dentro do convívio. E eu quero dizer que nós precisamos ser Barnabés de Deus. Nós precisamos ser os Barnabés do amor maior. E que até o final dessa mensagem você possa entender a importância que você tem para o reino de Deus, para essa igreja e para o sucesso da volta de Cristo. Quando nós olhamos a graça de Deus para o Barnabé, foi que ele introduz Paulo no meio da igreja. Foi ele que fez com que Paulo não se sentisse um peixe fora d'água. Foi ele que pegou Paulo nos momentos mais complicados. E o que é interessante é que Barnabé aparece apenas 29 vezes na Bíblia, e apenas em 5 cartas de Paulo. Talvez você já ouviu falar muito de Paulo, sim ou não? Mas quase ninguém ouviu falar de Barnabé. Agora Paulo só tornou quem ele era, e é a mensagem que nós vamos chegar, porque houve alguém chamado Barnabé. E Nilson, Lucimara, eu e nós que pastoreamos uma igreja precisamos ter essa ciência. Às vezes os filhos que nós vamos gerar serão maiores do que nós. Talvez eles vão carregar um nome e nós não. Talvez eles vão desbravar, vão ser os jovens que vão mexer nessa sociedade. E eles vão conhecer alguns jovens. E talvez não vão nos conhecer, mas isso não é a importância. Porque a importância é eles conhecerem a Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos para Barnabé, é mais assustador. Porque Barnabé, o significado do nome Barnabé, Bar, no hebraico é filho. Então quando nós escutamos Bartimeu, quer dizer filho de Timeu. Quando nós escutamos Bar-Jonas, quer dizer filho de Jonas. Barrabás é filho de um pai, alguém que não sabia quem era o pai dele. Então disse, ele é filho de algum pai. Agora quando se trata de Barnabé, e aí sim eu quero que você vá para Atos capítulo 4, versículo de número 36. Porque quando nós chegamos no nome Barnabé,
Aliás, Barnabé não é um nome, é um apelido que ele ganha. Porque o nome dele de verdade é José. Tem algum José aqui nessa noite? Tem José aqui nessa noite? Que vai receber o nome de Barnabé, porque você vai entender. Porque esse ele é o apelido, porque Barnabé, Nabé, ele quer dizer, ele é usado pela mesma palavra para paracleto, ou paráclito, ou para o Espírito Santo. Então eles apelidaram Barnabé de filho do Consolador. Cara, isso é muito profundo. Não é o nome que ele foi gerado, mas foi o nome que alguém olhou para ele e disse: este é Barnabé, esse cara é filho do Espírito Santo, meu. Porque alguém que pega alguém que Barnabé conseguiu, meu Deus, Barnabé era garimpeiro de Deus. Ele era o único que conseguiu achar ouro onde todo mundo via o lixo. O apóstolo Paulo, na verdade, quando ele era Saulo, ele era o perseguidor, ele era o lixo de Israel, da sociedade, era alguém que matava por uma lei. Agora Barnabé consegue olhar para ele de forma diferente. Então Atos capítulo 4, versículo de número 36 diz: então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Cara, esse cara tinha um caráter tão refinado que ele conseguia enxergar aquilo que ninguém via. Ele conseguia olhar para as pessoas com os olhos do carpinteiro, que olha para uma prostituta, aonde a sociedade queria destruir. Ele olha e diz: quem é que não tem um pecado? Me diz. Quem é que é tão bom o suficiente que não precise de Deus? Deixa eu dizer uma coisa. Quando você olhar para alguém, você sempre verá duas coisas naquela pessoa. E o que muda é a ótica que você vê. Você pode resolver olhar os defeitos, ou você pode querer exaltar as qualidades. Quem fala com você aqui na frente tem muito defeito, tem os chatices, e só a pastora Fabiana para aguentar. Todo mundo tem. Então é melhor você olhar como o carpinteiro Jesus, que olha para as pessoas o lado bom delas. Irmãos, cada um está num tempo e numa velocidade. Talvez você está há muito tempo. O Nilson falou uma coisa, o pastor Nilson falou uma coisa muito séria. Alguém que recebeu o milagre há um mês que está nessa igreja. Não é o tempo, ele falou, é a fé. E eu falo a mesma coisa para nós. Às vezes a pessoa começou na fé há 10 anos e não mudou a sua língua, a maneira de se expressar com outras pessoas. E chega alguém que só falava palavrão e de um dia para a noite ele muda a ternura, ele olha para as pessoas com graça, ele começa a andar mais à frente que qualquer um. Então Barnabé começa a olhar para Saulo de maneira diferente. A igreja quer excluir, mas Barnabé quer trazer para perto. Sabe quando nós vamos fazer com que a igreja se torne um ambiente pequeno, de espaço? Quando todo mundo se transformar no Filho do Consolador, no Filho do Espírito Santo, que vai consolar, que vai olhar com os olhos de Cristo, que vai olhar com o formato. E se você está aqui nessa noite, e se você é essa pessoa, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Mas se você quer tornar essa pessoa, então você diga: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu quero ser o filho do Consolador, do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos a grandiosidade que esse homem começa na Bíblia. Em Atos capítulo 4, versículo 36, que nós lemos, mas do 37, ele vai dizer do caráter que esse homem tinha. Porque ele diz assim no 37 de Atos capítulo 4, 36 e 37. Nós lemos do 36, então vou ler o 37. Ele diz assim:
possuindo uma propriedade. Ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele começa seu ministério matando a fome dos irmãos. Ele começa seu ministério entregando tudo que possuía, sua posse. Ele colocou aos pés dos pastores naquela época. Há muita gente que começa o ministério esperando ter recompensa. Sim ou não? Se eu fizer, eu vou ser reconhecido. Se eu fizer, quem sabe eu ganho alguma coisa. Agora, Barnabé não, ele era refinado. Barnabé, ele começa o ministério entregando. Ele entregou o dízimo? Não. Ele entregou tudo. Nós andamos um grupo de pastores, pastor Nilson junto, pastor Renato. E um dia conversando com ele, ele disse: pastor Adson, eu nem sei mais quando é que eu entreguei meu dízimo. Eu olhei para ele assustado. Eu digo: louco, pastor, nós somos exemplo. Antes de sermos, nós somos ovelha do pastor maior. Ele com olho: não, pastor, sei errado, me desculpa. Eu acho que o dízimo é tão pouco. Eu não sei mais quantas vezes eu já dobrei e tripliquei isso aí. Eu falei: meu Deus. Agora Barnabé, ele não dá 10%, ele dá 100%. Ele dá tudo que ele possuía. Por quê? Porque ele entendia de quem ele é filho. Sabe quando é que nós vamos dizimar de verdade numa igreja? Sabe quando nós vamos ofertar de verdade numa igreja? Sabe quando nós vamos dar o melhor na casa de Deus de verdade? Quando nós entendemos de quem nós somos filhos e de quem nós pertencemos. Enquanto você não entender, e é interessante que você olha Provérbios capítulo 3, no versículo de número 9 e 10, vai falar: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Mas no versículo 11 ele diz: filho meu. Ele continua o mesmo texto. Nós que dividimos o texto em números de versículo. Então aquela palavra de honrar é para filho. É por isso que em Êxodo diz que nós devemos honrar pai e mãe, porque honra está ligada aos filhos. Entregamos porque nós somos filhos. Você não entrega por mais nada, você entrega porque você é filho. Agora nós estamos no projeto mais extraordinário, o projeto mais empolgante da terra. Não, você acha que não? Acho que você, se você entender o que você faz na casa de Deus, porque eu comecei a agradecer aos obreiros e os futuros obreiros dessa casa de levantar. Porque se nós entendemos a grandiosidade do projeto que nós estamos envolvidos, cara, o amor é muito maior. E Deus é amor. Pode ficar tranquilo, eu não vou derrubar isso aqui não. Ah, mas então eu fico mais à vontade, muito obrigado. Então o público que está aqui desse lado eu não consigo ver. Então quando a gente entender que nós somos o projeto mais empolgante da face da terra, irmãos, vidas, transformar pessoas, ter o privilégio de convidar e dizer: me mostra o que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, eu fui dono de materiais de construção durante 17 anos. E minha esposa foi gerente de banco durante o mesmo tempo, 17 anos. Esqueci de apresentar, está aqui meu caçula. Sou pai de 3 filhos. Todo pai diz que filho é lindo, então eu vou dizer, né? O meu também. E nós eu tinha materiais de construção, tinha empresa, e ela gerenciava banco. Então nós começamos a nos converter. Deus tratou o nosso casamento, mudou nossa história de vida. Meu Deus, o tempo está acelerado. Nossa história de vida. E aí nós nos empolgamos, porque eu queria consertar o casamento dos meus amigos. Eu queria que eles vivessem a alegria que eu estava vivendo, a paz que eu estava vivendo. Eu fico aqui na frente, perdão. Então eu comecei a viver no projeto mais empolgante, tocar em vidas. Quando nós começamos o ministério, éramos em 4, eu, a Fabiana, a pastora Fabiana, a minha mãe e a irmã Lourdes, que emprestava a sua casa para a gente se reunir. Isso era.
E chegou um tempo que eu endoidei, irmãos. Eu fiquei desesperado por vidas, por tocar em pessoas. Então busquei a direção de Deus. E quando Deus disse, é agora, eu falei, agora eu vou deixar o material de construção e eu vou cuidar da igreja. E nossa igreja era enorme, porque ela já era, naquele momento ela já estava gigante. Nós já estávamos em 6 pessoas. E alguém me fez uma pergunta: a igreja vai te sustentar? E eu fiz a segunda pergunta: mas quem disse que é a igreja que te nos sustenta? Irmãos, quem nos sustenta é Deus. Porque foi inúmeras vezes que compra chegava na minha casa que não era de irmãos da nossa igreja. Foi inúmeras vezes que chegou coisas, pagaram nossas contas, porque quando é de Deus, Deus sustenta, amém? E aí então Deus convida a pastora Fabiana a deixar o banco e cuidar. E nós estamos tão empolgados que agora nós somos com a segunda igreja, nós estamos pastoreando 2 igrejas. Não é que nós colocamos um pastor para pastorear, nós estamos pastoreando a outra igreja. E eu só não pastoreio a terceira porque eu acho que a minha idade já não dá mais. Não parece, eu já estou indo quase 50 anos, estou chegando lá perto. Então, o cansaço. E nós estamos no projeto mais empolgante. E você está nesse projeto, irmãos. E você precisa entender isso, que 8 anos não foram feitos apenas de sorriso. 8 anos foram feitos de lágrimas. Eu sou pastor, eu posso falar. Quando nós achávamos que não tínhamos mais força, quando nós achávamos que nós não iríamos aguentar a pressão, os problemas financeiros, como eu pago o aluguel do barracão, como eu ponho comida na minha mesa. Mas graças a Deus o Senhor sempre é com os seus. Agora você está num projeto extraordinário, e por isso nós estamos comemorando, já saiu, mas 8 anos. Nós estamos comemorando 8 anos de conquista. Irmãos, o reino de Deus está sendo estabelecido nesse lugar. E nós precisamos ser como Barnabé, que muda a história de vida de alguém. Agora, a parte mais empolgante de Barnabé não era o nível que ele servia. A parte mais empolgante é a maneira que ele acreditava nas pessoas. Porque você pode trabalhar na casa de Deus e ainda assim não ter a felicidade. Está sempre reclamando porque pessoas, irmãos, põe na sua cabeça, pessoas são pessoas. Um dia o chefe manda embora, o dia dela já não está tão bem. Então pessoas passam por situações. Eu tenho uma filha e eu tenho uma esposa. E o dia de meninas dá vontade de sair de casa. Quando elas entram nos TPM da vida dela, quem sofre é nós. São mulheres de Deus. Então pessoas são influenciadas, elas causam algumas coisas. Agora nós precisamos entender que agora Paulo começa a fazer parte da igreja. Agora ele está pregando de cidade em cidade. Aquele que era rejeitado agora produz, sabe por quê? Porque havia alguém que acreditou nele. Irmãos, deixa eu te dizer, você está sentado aqui, nessa cadeira, e você está assistindo e vai me assistir depois. Sabe por que nós estamos aqui? Porque pessoas acreditou em nós. Mas mais do que isso, Deus acredita em você. Aliás, eu tenho a impressão que Deus acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. Sim ou não? Ele está sempre perseverando, assim como Barnabé. Ele fazia o que o Espírito Santo de Deus fazia, o que Jesus fez. Jesus acreditava em pessoas. Ele acreditou na prostituta, aquela que era para ser apedrejada, se tornou uma das discípulas dele. Aquele que havia rejeitado 3 vezes, ele acreditou e disse: tu me amas? Ei, você tem coragem
de pegar alguém que destruiu você diante de uma sociedade, porque Pedro não fez o negócio de Cristo perto, ele fez para uma sociedade, ficou registrada numa Bíblia. Me ligou 3 vezes: me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Para cada lugar que Pedro destruiu Cristo, em todos os lugares, Cristo reconstruiu a unidade com Pedro. Deus não é um Deus de resistência, mas de persistência. Ele é o Deus que acredita. Esse Deus, ele acredita nas pessoas. Foi ele que é um Deus de segunda chance. Foi ele que deu a chance para o cabelo de Sansão crescer. É ele que dá chance para as pessoas se aproximar dele. E nós precisamos entender, e nós precisamos ser parecidos com Jesus. Amém? Quando nós vamos ver Barnabé, ele foi quem influenciou Paulo diretamente. Ele foi um amigo encorajador. Abra comigo em Atos 11, 25, por favor. Atos capítulo de número 11, versículo 25. Ele vê como Jesus vê. Ele enxerga como Jesus enxerga. Ele acredita como Cristo acredita. Então ele diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, o tribuloso ainda. E achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado de cristão. Barnabé estava dizendo: se ninguém te quer, eu te quero. Se ninguém vai atrás de você, eu vou atrás de você. Será que essa igreja tem os Barnabés de Deus aqui pronto nesse dia? Será que nós estamos dispostos a no próximo domingo, para o próximo comemoração do aniversário, convidar alguém para estar aqui? Será que aquele irmão que saiu irmãos, tem pessoas que saem da igreja por uma ação diabólica, por um pensamento que foi encaixado numa palavra que ele escutou e nem teve compreensão direito da verdade. Alguém sai da igreja porque foi o que o pastor Nilson fez aqui no início. Quem está aqui está dizendo: é o meu último gole aqui, meu final. Tem pessoas que saem, tem pessoas que têm a força menor talvez do que a sua. Mas será que nós podemos falar para Jesus nessa noite: Senhor, pode contar comigo, eu vou atrás daquele que comemorou 5 anos de amor maior. Eu vou atrás daquele que comemorou 2 anos de amor maior, mas que não está mais aqui. Será que nós podemos persistir mais nas pessoas? Porque essa comemoração foi possível porque pessoas acreditaram em pessoas, e elas estão aqui hoje. Talvez nem todo mundo, alguns estão trabalhando, mas nós precisamos entender. Em outras palavras, Barnabé estava dizendo: se eles não te querem, eu te quero. E a igreja do Senhor precisa estar envolvida nesse projeto. Você lembra a história da parábola do samaritano? Quem na verdade foi igreja para quem? Quem na verdade foi instrumento ou Barnabé para alguém? A parábola do samaritano, eu vou correr aqui, nós não vamos entrar nela. Você vê que um homem foi machucado e ele está arrebentado. Então passa o sacerdote, eu vou traduzir para a nossa linguagem. Então passa o pastor. O pastor olha e vai embora. Então passa o ministério de louvor. Aqueles que dizem que tocam o céu e que são instrumentos para tocar as pessoas, mas também olha e se vão. E assim acontece, e aí aparece alguém que é um samaritano, e pela linguagem do samaritano ele não é judeu, ele, ainda que ele seja meio judeu e meio samaritano,
não reconheciam que eles eram os judeus, povo de Deus. Aí aparece alguém que não é povo de Deus, aos olhos de alguém, mas que vai lá e diz assim: cuida, eu vou pagar tudo, põe na minha conta. Então a pergunta é: quem foi de Deus para quem? Quem foi mais igreja para quem? Irmãos, nós precisamos ser os Barnabés dos dias atuais. Alguém que não vai olhar para as pessoas com crítica, vamos olhar mais com amor. E principalmente a ponto que esse amor cresça até que se torne o amor maior. E o nome dessa igreja é perfeita para a mensagem. Nós precisamos ter, deveria ter trazido o nome de, nós precisamos ter amor maior, como Barnabé teve. Então, quando nós entendemos essa dinâmica de quem foi realmente instrumento de Deus, e nós precisamos ser instrumento de Deus. E eu quero trazer uma coisa interessante, que a palavra humildade, a raiz da palavra humildade é a mesma utilizada para humus. E humus é lugar de crescimento de outro. Ele é o humus, mas quem cresce é a semente. Barnabé era tão humilde que ele fazia que Paulo crescesse, ele proporcionava a forma de Paulo crescer. Agora nós precisamos entender, e eu quero estar quase finalizando aqui para você. Quando nós olhamos o versículo de número 36 de Atos, capítulo 15, nós vamos ver como Barnabé foi show. Porque agora Paulo cresceu. Paulo havia sido ensinado por Barnabé. Agora há um problema que vai acontecer com Marcos. E há um choque entre Paulo e Barnabé. Então diz assim o texto: e alguns dias depois, Atos 15, 36, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a filha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal foi a contenda que houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Deixa eu finalizar trazendo um relato para você aqui. Paulo cresce, Barnabé ajuda. Agora tem um problema. João Marcos, no meio do calor da obra, abandonou. Então Paulo falou: eu não vou levar ninguém que não é firme na obra. Eu não vou levar ninguém que é meia boca na obra. Aí Barnabé disse: talvez, penso eu, não, filho, esse negócio não é assim não. Tem algumas pessoas que vão para frente, outras pessoas demoram a encaixar. Mas teve uma contenda entre eles e eles se distanciaram. Agora, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, para a gente estar finalizando, eu quero que você abra comigo. Barnabé, lembra comigo, era alguém que olhava para alguém com os olhos do Criador. Amém até aqui? Então Paulo, naquele momento, diz: não, nós não vamos carregar alguém que deixou a gente no meio do caminho, alguém que a gente não pôde contar, alguém que começou com a gente, desanimou metade, não vamos. E aí Barnabé diz: Saulo, acho que o que eu fiz com você precisa ser feito com os outros. E agora ele fica. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, agora Paulo está escrevendo para Timóteo a sua segunda carta. E ele vai dizendo assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-me contigo, porque é muito útil para o ministério. O que Barnabé era alguém que pegava alguém
e não largava até que ele se tornasse útil ao ministério de Deus. Querido, que o Senhor venha dar para nós essa paciência de Barnabé, essa graça de Barnabé, e que possamos não desistir das pessoas, até que elas se transformem em alguém útil para o ministério. Quando nós olhamos para isso, e eu quero encerrar aqui, nós precisamos nos tornar como Barnabé. E eu estou dizendo, nós seremos bênção para o ministério, nós seremos bênção para o reino de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos ser filhos do Consolador, que nós precisamos ser instrumento do Espírito Santo de Deus, a ponto que a gente consiga crer nas pessoas, olhar com um olhar de amor, e que esse olhar seja com amor cada vez maior. E eu quero convidar você nesse dia, com a permissão dos pastores dessa casa, eu quero convidar você a se jogar na obra de Deus essa noite. Eu quero convidar você, talvez você diz assim, se eu fosse como algum dos irmãos que estavam cantando e tocando, talvez se eu tivesse no uniforme dos irmãos, deixa eu dizer, no reino de Deus todo mundo é importante. No reino de Deus um abraço faz uma diferença, uma carona faz uma mudança, um café da manhã em visita. Você pode ser usado por Deus aonde Ele tiver que te usar. E eu tenho orado pelo pastor Nilson, alô, essa igreja. Se cortar eu te entrego. Agora já está pronto? Som, liberou. Eu tenho orado, eu tenho falado para que Deus envie pessoas que venham ser aqueles que sustentam o braço, como sustentava o braço de Moisés. Irmãos que tragam alegria cada vez mais para o ministério. O sonho deles é ter um ministério de louvor top, e que o Senhor envie pessoas, mas que as pessoas tenham que ter um coração de Barnabé, que possam produzir na casa de Deus, no reino de Deus, que não importa com as pessoas que estão à volta, o olhar deles sempre será um olhar com amor maior, um olhar com ternura, um olhar com paciência, e que possamos compreender essa graça de Deus, e que possamos celebrar o aniversário muitas e muitas vezes, e que essa casa se torne tão pequena a ponto de ter vários cultos no mesmo lugar. Mas isso não é possível só porque você tem um casal de pastores abençoado, ainda que eles oram muito por isso. Mas eu falo como pastor de um ministério, é com vocês, é vocês que sustentam o braço dessa igreja. É quando eles estão cansados, é vocês que são o sustento desse lugar. Eu clamo para que em nome de Jesus você se desperte nesse dia de aniversário, de tantos testemunhos que nós tivemos, e que você possa procurar os seus pastores para dizer: pastor, no que você acha que eu posso ser útil nessa casa? O que você acha que eu posso ser útil para este ministério? O que o Senhor vê na minha vida que eu posso ser útil para o reino de Deus? Sabe, querido, eu tenho falado na nossa igreja, quem põe a mão na vassoura tem direito de pôr a mão no microfone, mas quem não põe a mão na vassoura não terá direito de pôr a mão no microfone. Eu não quero constranger você, mas eu quero que você entenda o princípio. Quem cuida das pequenas coisas, Deus colocará nas grandes coisas. O processo não muda. Então cuida com amor maior as coisas pequenas, que Deus colocará vocês nas coisas grandes. Vamos orar? Pastor Nilson pode vir aqui tomar seu lugar. Pai querido, na liberdade que eu tenho nessa casa, nesse altar e com o seu filho, com os pastores maravilhosos desta casa, eu oro clamando para que os Barnabés do Senhor estejam aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Que aqueles que estão ouvindo esta palavra, que estão assistindo,
que eles possam identificar com essa igreja, que eles possam se identificar com este povo, que eles sejam os Barnabés de Deus, enviado para o amor maior, para que grandes e maiores coisas venham acontecer nessa casa. Eu oro para que os seus filhos mudem a maneira de olhar para as vidas, que eles entendam no maior projeto, e o projeto mais empolgante, que é salvar as vidas. O Senhor é quem salva, mas nós somos o canal. O Senhor é quem fala, mas a boca é a nossa. Então que o Senhor levante nesse dia homens e mulheres de Deus para fazer a diferença nesse bairro. Homens e mulheres de Deus que estacionaram o seu chamado. Homens e mulheres de Deus que um dia começou tão bem nesta casa, mas que no longo do período foi se decepcionando e foi parando. Ei, você não faz as coisas para nada, você faz por tudo e por aquele que te salvou. Então que eles sejam despertados nesse dia, que eles sejam despertados nessa noite, que o Senhor venha, ó Deus, levantando agora, Pai, mexendo nas estruturas de cada um do seu povo, para que eles possam corresponder, que eles possam corresponder com o teu reino, com o teu chamado, que eles sejam, ó Deus, homens e mulheres que hoje se comprometeram contigo, hoje mulheres que estão dizendo dentro de si: é isso que eu quero para a minha vida, Senhor, é isso que eu quero, me perdoa, me ajuda, eu quero ser mais, eu quero fazer mais pelo Senhor. Deus, aquele que um dia trabalhou na sua casa, aquele que um dia foi instrumento de Deus e que hoje está enferrujando esse instrumento, está estacionando, eu oro para que o Espírito Santo, que é tido como óleo, e esse óleo lubrifique esse instrumento e o coloque, ó Deus, em funcionamento. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós abençoamos e declaramos, ó Deus, Barnabés do Senhor, inflamados para a glória do seu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.